conseguiste entrar. Olá, Jorge. Bem-vindos, bem-vindos. Diana, bem-vinda. Pedro chegou. Vamos lá, vamos aceitar aqui o Pedro. Estou bem, estou ótima. Estou bem. Olá, Então, olá. Então, Tudo bem, querida? Há quanto tempo? É, Consegues-me ouvir? Desde há bocado tivemos a falar, não foi? Não estou a ver a ti. Por acaso não estou a ver a ti. Não me estás a ver? Não. Mas eu estou-te a ver. Sim, eu também Não é? vejo a mim próprio, mas não te estou a ver a ti no teu vídeo, por acaso. Olha, então, não sei. deixa-me reiniciar, está bem? Que eu também quero ir buscar só aqui o meu apoio no telemóvel, está bem? Até já. Sim, é porque eu estou a ver tudo muito bem. Até já. Deixa-me só, tá? Bem-vindos. Eu vou dar aqui as boas-vindas. Bem-vindos, deixa lá ver. Carla já dei, Liliana. Está aqui alguns nomes que eu não consigo ler. Alô, Paulo. Bem-vindo, Morgana. E bem-vindos a todos. Estamos aqui à espera que o Pedro entre. Olá, Cândida, bem-vinda. Olha, já está aqui o pedido. Espera aí, a Cândida pediu. Espera aí. O que é que aconteceu aqui que eu não percebi? Estou aqui à espera que o Pedro. Olá, filho. Tomás. E tinha aqui um pedido do Pedro, agora desapareceu. Vamos esperar mais um bocadinho, que esta coisa das tecnologias não é sempre como nós queremos. É como tem que ser. Está tudo bem, não é? Então esperamos aqui um bocadinho. Vamos esperar também que o Pedro peça para subir. Pedro, pede outra vez porque não tenho aqui o teu pedido. Apareceu e desapareceu. Então, não sei o que é que se passou. Vamos lá ver se agora dá. Ora bem, deixa lá ver. Tenho aqui outra vez. Pedro. Ok. Vamos lá. A ver se agora o Pedro me vê. Vamos lá ver. Oi, já entraste. Estás a ver? Estou, mas é assim, eu vejo-me a mim, mas eu não te vejo a ti, querida. Estás a perceber? Não percebo porquê. Mas eu vejo, será que estás com pouca net? Não, estou. Está tudo. Estou-te a ver. Olha, não faz mal. Estamos cá, né? E eu vou só perguntar a quem está aqui a assistir se me consegue ver. A mim e ao Pedro, aos dois, ao mesmo tempo. Dê-me aí o feedback. Porque eu não sei se... Eu estou a ver muito bem, estou-me a ver a mim. Ela que está aí também connosco. Olá, querida. Fico-me... Obrigada, Cândida, obrigada. Também estou feliz, não é? Paulo. Inútil. Os dois, olha, acaba estamos a ver os dois. Eu acho que deve ser qualquer coisa do teu telemóvel. Não interessa. Eu também não preciso de ver. Agora, estou a ouvir, estamos cá e está-se bem. Não há problema. Entretanto, se calhar vais-me ver, de repente isso é capaz de dar aí uma reviravolta. Olha, o Paulo também está a dizer que nos vê aos dois, portanto deve ser alguma coisa aí do teu telelé que não te quer... Não faz mal nenhum. Então vai. Mas pronto. Marina, manda-te lá aí para a frente, vamos lá. Vamos para a frente. Vamos embora. Pronto. Assim, numa conversa aqui, nós dois, né, somos amigos, e falamos de vários temas, e um dos temas que ultimamente surgiu foi a comunicação nas relações.
E então achámos que era um tema interessante para trazer assim numa live. Porque assim, acredito que muita gente, eu acho que é o geral mesmo, que é algo que eu acho que para mim é um elemento fundamental para uma relação andar saudável. É um dos, porque há mais, não é? Não, até podemos falar noutros, mas a comunicação para mim é aquela, se calhar, se não está bem, o resto também duvido que esteja bem. Então, daí a falarmos aqui descontraídamente, isto é uma conversa, é uma partilha de ideias, como já fizemos anteriormente noutras plataformas, não é? E é Fizemos por sempre acaso muito. com o Micael uma vez uma live e foi muito, muito gira, muito interessante. Não é? Já fizemos os três até, não é? Lembras? Já fizemos os três com a Micaela mas acho que não foi este tema, penso que não foi este tema, já não me lembro, mas acho que há temas que valem a pena falar e repetir e nunca é demais, porque nunca estão as mesmas pessoas na live, estão sempre pessoas diferentes. E muitas vezes nós a partilhar ideias, opá, chegamos a outras pessoas e se calhar até né, criamos ali uma luzinha ou damos ali uma motivação para fazer diferente, ou pelo menos para refletir se o que estão a fazer de uma forma assertiva, ou seja, a ideia desta live é para reflexão, é para pensar, para olhar um pouco para dentro também e perceber como é que está a comunicação, não é, em cada um. Nas relações, quando falamos nas relações, não tem que ser a relação afetiva, a relação de amigos, a relação de familiares. Isto é o que eu penso, não é? Diz-me tu, Pedro. Olha, um bom exemplo é este que está a acontecer agora, que é, tu estás a falar e eu estou-te a escutar, sabes? Não te estou a sobrepor, nem a cortar o teu raciocínio, estou em respeito a ouvir o que tu tens a dizer e depois assim eu irei te falar a seguir. É logo um bom ponto de partida do que é a comunicação, não é? Nós temos que respeitar o espaço do outro a mensagem que o outro está a querer passar, porque muitas vezes a gente acabamos. E eu digo isto, eu gosto de dizer que eu nada sei. Eu o que digo falo por experiência do que passei e no fundo é uma partilha, ok? Não é um dizer que sei mais do que ou que estou a dar um ensinamento ou não. Eu gosto de dizer que tudo aquilo que eu partilho é aquilo que funcionou comigo. Se funcionará com os outros, não sei. Mas, pelo menos, eu partilho aquilo que resultou comigo. E eu respeitei o teu tempo do que estavas a dizer e, a dado momento, tu permitiste que eu começasse a falar. Nós hoje falávamos um bocadinho os dois e falávamos sobre a comunicação e a dificuldade às vezes que há em casal, em amizade, das pessoas comunicarem. E tanto eu como tu somos pessoas muito abertas e que a gente consegue falar de tudo e qualquer coisa sem qualquer tipo de problemas, não é? E essa nossa abertura se calhar poderá ser aqui alguma coisa que os outros possam usufruir, digamos assim. Certo? E pronto, olha, acaba por ser assim um bocadinho a minha apresentação, vá lá, digamos assim, depois da tua. Olha a minha gatinha, que vos apresento também. Uma coisa que eu vou pegar agora, se me permites. Se me permites, vou pegar aqui e tu disseste uma coisa super, super, super importante. E acho que é bom começar por aí. Mais do que comunicar, é saber escutar. Porque quando falamos na comunicação, também é uma comunicação passiva, uma comunicação de receber e de saber receber, não é só receber, é ouvir, mas ouvir de uma forma ativa, de uma forma presente, uma forma com respeito, com consciência. Porque todos nós temos
os nossos sentires, as nossas histórias, as nossas vivências, experiências, e como tu disseste, eu também estou aqui e deixo isto também bem claro, que tudo o que eu falo é por experiência pura. Claro que eu também já estudei, não é? E há pouco tempo estudei hipnoterapia, portanto também estudei a parte das relações, porque tenho, mas isto para mim é o mínimo, porque o que eu falo é baseado principalmente nas minhas vivências e experiências, portanto vale o que vale, mas acho que estamos cá para partilharmos com os outros ideias, sentir, experiências, não é? E às vezes nós, eu gosto muito desta frase que é o Rolando Touro, criador da biodança, adora esta frase. Diz que no encontro com o outro nós recebemos notícias nossas. E isto é completamente, e se nós estivermos atentos no dia a dia, nós somos autênticos espelhos uns dos outros. Então é respeitar esse espelho, não é? Pensar, ok, se aquilo ressoa comigo é porque está cá dentro, então há que respeitar também o outro. Então o ouvir, para mim, é tão importante ou mais do que o falar e o comunicar aquilo que se está a sentir. E, Concordo perfeitamente contigo, completamente. Sabes, há uma expressão que se diz que é, por exemplo, quando a gente apontamos um dedo a alguém, esquecemos que temos 3 dedos a apontar para nós, não é? É muito importante a gente... aliás, temos 2 ouvidos e só uma boca. É porquê? É para ouvirmos mais do que falamos, não é? Isto são algumas frases, ou estereotipos, ou isto ou aquilo, mas se nós pensarmos bem, eu tive-te a escutar o tempo todo que estiveste a falar. Porque eu tenho interesse no que tu estás-me a dizer. Entendes? E então, toda a informação que tu me deste, eu, ao falar, vou usá-la e vai haver uma fluidez na conversa com entendimento. Estás a perceber? Muitas vezes as pessoas... Eu sinto isto dos outros para comigo. Estão tão preocupados que querem falar, que não estão a escutar o que está a ser dito. E muitas vezes acabam por dizer, ou fazer questões de coisas que já foram faladas. Vamos dar um exemplo, né? Eu gosto muito de falar contigo porque é assim, nós dissemos assim, não vamos preparar nada, né? Vamos falar sobre comunicação. Vamos falar só sobre comunicação. E ao não prepararmos, e na fluidez que somos eu e tu, as coisas vão acontecendo, não é? E a gente não sabe muito bem onde é que isto vai dar, mas há um entusiasmo, não é? Agora, a atitude, a vontade de conhecer o outro, de descobrir o outro, sabes, há uma coisa que eu costumo dizer assim um bocado em brincadeira, que é, eu quando conheço uma mulher, eu gosto de pensar que sou um Indiana Jones, isto é, estou em busca da arca perdida, sabes? Então, eu não sei onde é que ela está, mas tipo, é uma descoberta agora fixe, estás a perceber? Tudo aquilo que eu... Na cagatinha. Tudo aquilo que eu possa ter descoberto já numa outra relação ou com uma outra pessoa qualquer, de nada vale, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. E então, para mim, é super... Sim, bebê. É super excitante, é super cativador, desafiador, essa descoberta, estás a perceber? Porque cada pessoa é diferente, não é? Por exemplo, tu és uma pessoa muito diferente da Micaela, que é a nossa amiga, estás a perceber? O que eu falo ou faço com ela, se o fizesse contigo, não vai ter o mesmo resultado, não é? Então, neste jogo de descoberta, entre nós os dois, ao comunicarmos, a gente vamos, se tivermos com vontade de conhecer, não é? Vamos aprendendo e vamos descobrindo e vamos usufruindo e vamos nos adaptando, não é?
Exatamente, completamente. É uma cena maravilhosa, pelo menos para mim, não é? Não sei o que é que tu achas, mas eu acho assim. Não é? Obrigada. E daí, por isso é que estamos aqui, né? Porque por essa fluidez, nós quando começamos a falar, parece que nasce, começamos a falar num tema e quando damos conta já estamos noutro e noutro e isto nunca mais acaba. É um fio condutor que, enfim, pronto, isto é o que eu chamo de empatia, não é? E na comunicação também se sente, tem a ver muito também com estas empatias, não é? Porque quando se fala em amizades, quando há uma boa empatia, normalmente a conversa flui. Não sei se já te aconteceu, não é? Quando às vezes conhece uma pessoa e há aquele clique, não é? E de repente a conversa parece que nunca mais acaba. És capaz de estar ali 4, 5 horas a falar e assim, o quê? Já passou 4 horas, 5 horas? Quase precisavas ter uma coisa para ir apontando as coisas, não é? E nunca mais vais conseguir lá voltar atrás. Às vezes a conversa vai fluindo. Tenho aqui umas questões, não sei se consegues ver. A Carla disse que colocou uma pergunta na caixa, não vi. Pois, quais são os vossos maiores sabotadores? Pronto, tem a ver com a empatia. Eu estava mesmo a falar isso. Qual é que foi a pergunta que a Carla fez? Desculpa, eu não consigo ver. Vou outra vez? Espera aí. Sim, por favor. Quais são os vossos maiores sabotadores? As barreiras que criam quando conhecem alguma pessoa? Bom, é assim, eu vou falar e depois, se quiseres falar agora, também tranquilo, mas eu vou responder. Eu já fazia parte, porque no meu sentir, isto é muito pessoal, esta resposta é mesmo minha. Eu é muita energia, porque eu acredito que aliás, acredito não, mas é mesmo provado, nós somos feitos de energia e isto é como os ímãs, não é? E os polos, não é? Há uns que fazem isto e há outros, o outro lado faz ao contrário. E a empatia é muito isto. A empatia é mesmo este magnetismo. E já tem nas amizades, estamos a falar em todos os aspectos. Mesmo no trabalho, com colegas, há colegas que nós temos logo aquela empatia e sentimos logo aquele impulso de trabalhar junto, de falar. E há outras pessoas, chega para lá, não é? É logo a primeira questão é essa, a barreira energética e empática. Pronto, ultrapassando esta barreira, quando começamos a conhecer e que há alguma empatia, assim, que as coisas começam a acontecer, não é? A nível relacional, depois também tem a ver com as nossas vivências no passado. Claro que a confiança, por exemplo, pode ser uma das barreiras, porque de tanto que nós já levámos punhaladas nas costas, não é? E desilusões. Quando eu digo punhaladas, são as tais desilusões, porque a desilusão é a quebra de uma ilusão. Nós acreditamos que aquela pessoa é daquela forma e depois não é. É uma chatice porque levamos na cabeça. E então, é por aí. É medo, é um bocado o medo de que eu esteja diante de alguém que esteja a mentir-me, ou que esteja a enganar-me, ou que esteja falsa, pronto. E levar outra vez essa punhalada nas costas. Essa, se calhar, é uma dos meus sabotadores para eu me aproximar mais, ou para eu me dar mais, ou para me entregar mais. Isto é a minha. Pronto, agora é o Pedro. Eu ao escutar-te, naturalmente concordo contigo em relação à parte da empatia, não é? Ou se sente ou não se sente. E há aquela coisa que é o feeling, não é? Um olhar, uma energia que tu sentes, não é? Ou se sente ou não se sente. É mesmo assim, não é? Agora, para mim, há uma coisa que é muito importante, que é eu não crio expectativas, sabes? E temos aqui um bom exemplo desta combinação que nós fizemos para esta live. Não vamos criar um tema, bora lá, go with the flow, vamos ver o que é que dá. E tipo, na boa,
ao não criar uma expectativa, tudo é um ganho. E despoleta também, ao mesmo tempo, um pensamento rápido e imediato. Eu costumo dizer que o primeiro pensamento é o mais verdadeiro, não é? E assim o é, não é? E às vezes, quando nós pensamos em demasia, antes de dizermos o que é que seja, já não vamos dizer aquilo que realmente pensamos. E o problema das expectativas é esse, é que tu crias uma ideia daquilo que tu queres, não é? E depois isso nunca vai acontecer, porque as coisas não são retilíneas, não é? Quadradas, não é? A gente estamos aqui numa fluidez de conversa em que uma coisa despoleta a outra. Então, não é possível tu planeares algo para acontecer de uma forma... Estás a perceber? Então vais ficar sempre desiludido na criação de uma expectativa. Eu não crio expectativas. Prefiro ir mesmo como vim para aqui agora contigo hoje. Estás a ver? Bora lá. Tudo é um ganho. Assim, também não sou de criar expectativas. Tudo é um ganho. Estás a perceber? Ao não ter uma expectativa, acaba por ser tudo um ganho, não é? Pronto, isso para mim é uma coisa que possa cobrar, é quando eu sinto do outro lado uma expectativa fechada, estás a perceber? E eu também, é uma coisa que aprecio muito e que tento ter, que é a atitude. Se eu ficar só aqui na expectativa, à espera que tu guies a coisa e eu vou-te respondendo sim, não, talvez, coisa. Está a ver? Isto é, há uma... Olá, boa noite, Susana, querida. Há uma responsabilidade dos dois lados, não é? Para a coisa fluir, para a coisa acontecer, tem que haver uma atitude, não é? Uma atitude, um querer, uma vontade. Então, para mim, é isso. Por um lado, não criar expectativas e, por outro, ter uma atitude ativa e proativa. É isso mesmo, é isso mesmo. Lá está, o criar a expectativa também mata, acaba até com a própria realidade, porque nunca vamos conseguir. Nós temos sempre, isto é para todas, mesmo não criando expectativa, quando tu começas a conhecer alguém, e está provado mesmo, esta parte já é mesmo de estudo, não é? Nós nunca conhecemos o outro na realidade, nunca. Nós temos sempre criamos sempre uma perspectiva mediante aquilo que estamos a sentir, mediante aquilo que nós somos. É uma projeção. Nós fazemos uma projeção, não é expectativa, é diferente. Porque nós estamos a conhecer, não é? Tu vais ficando com uma ideia da pessoa, não é? Mas na verdade, nunca conseguimos conhecer mesmo. Aliás, nem a própria pessoa se conhece a ela própria, quanto mais um outro. Nós andamos aqui uma vida em processo, aqui a mergulhar para dentro, a tentar nos conhecer e fazer perguntas e de onde vim, para onde eu vou, o que é que eu estou cá a fazer e mais não sei o quê. Mas pronto. Mas isto é uma parte. Mas quando há esta consciência, não é? Porque tu ao dizeres isto, Pedro, já tens essa consciência, não é? Que quando crias a expectativa, mas isso às vezes é uma questão que nem toda a gente... Vamos aqui fazer um cenário hipotético. Olha, bora lá fazer aqui um cenário hipotético, não é? Imagina que eu te conhecia a ti, não é? E gostava de conhecer, não é? Pessoalmente, não é? Eu ao te convidar, não é? Para fazer alguma coisa, na minha cabeça, se calhar começava logo a pensar, o que é que vai acontecer? Onde é que vamos? Onde é que não vamos? E depois se ela faz isto, se ela não faz aquilo, estás a perceber? Há uma ansiedade tão grande que é contraproducente, a meu ver. Essa ansiedade, esse planear, eu não sei, eu não te conheço, sei lá o que é que tu vais gostar, não vais gostar. Eu, no momento, quando te vir e ver a tua linguagem corporal, como é que tu reages, não reages,
se calhar é muito mais fácil decidir o que é que se vai fazer do que antecipar uma coisa que eu não sei o que é que tu gostas, não é? Exatamente. Essa é que é a expectativa. Isso é que é a expectativa. A Pronto. projeção E é ao não outra criar, coisa. ao não criar um plano, não é? Em sentir um desafio de até uma excitação de deixa lá ver o que é que vai dar, né? Uhum. Isso depois também acho eu que é sentir do outro lado esse entusiasmo de, para já, de conhecer, de observar, de ver, não é? De estar atento, não é? Muito mais do que dizer, olha, não, olha, vai para ali, está ali, olha naquela mesinha e coisa e tal, olha, a comidinha é esta, não gostas, olha, não era isto que estás a perceber. Tudo muito. Exatamente. Não é? E, claro, eu não estou a dizer que funciona assim com toda a gente, não. Eu falo, lá está, volto a dizer, não é, Marina? Nós Eu falo de mim. adaptamos, né? Também ao Eu outro. falo a partir de mim, aquilo que como a mim resulta, como a mim me parece bem, não é? Agora, eu nunca digo para os outros fazerem como eu faço, não. Eu apenas partilho as minhas vivências, não é? E acho que é isso, acho que a melhor forma de nós ajudarmos um amigo ou ajudarmos alguém é não dizer faz isto, é dizer assim, olha, comigo funcionou assim, se quiseres, escuta, se te for bom, fico muito feliz. E mesmo Experiência. assim pode não ser indicado para ele ou para ela. Sim, claro. Mesmo assim, há sempre aquela margem. Pronto, é como, mas tu disseste, é mesmo isso. Comigo funcionou assim. Tipo, se quiseres aproveitar, se queres tentar, se funciona contigo, tipo, é mais ou menos isso. Mas ainda sempre com aquela incerteza que vai funcionar com outra pessoa, porque depois cada um é como cada qual e aqui a a Carla gente pensa. desculpa te interromper, aqui a Carla e o Paulo estavam aqui a buscar aqui na rolagem aqui umas coisas que eu julgo que é muito difícil não criar expectativas sobre alguém, sobre uma certa coisa. É assim, epá, se tu não tiveres interesse sobre alguém, tu não vais combinar nada, não é? Nem vais ter vontade de nada, por isso há naturalmente uma expectativa que, para mim, não é expectativa, é atração, empatia, vontade. Ok? Sim. E vontade de descobrir mais, não é? Agora, as expectativas, se formos a olhar para um leque de opções, é uma coisa. Se olharmos para as expectativas como eu gostava que acontecesse isto, aí tu estás-te a limitar a ti próprio e o que a outra pessoa pode te dar. É diferente. Expectativas assim é diferente. Não é? Uma expectativa de, fogo aquela pessoa, olha, vai ser bué da louca à noite. Não sei como é que vai correr, mas é uma expectativa que eu tenho. Vou-me divertir, vou curtir, vou conhecer uma pessoa diferente, olha, vai ser bué da louco. Estás a ver? Isso é uma expectativa. Sim. Não é? Agora, é uma expectativa não fechada, não é? Uma expectativa fechada que, se não acontecer, é foda-se, não acontece. Não. Sim. Não é? Há várias expectativas, não é? Há aquela expectativa do controle, da pessoa querer controlar, quase inconsciente, querer controlar como é que, na cabeça, como é que ele gostaria, dele ou dela, da pessoa, pronto. Como é que gostaria que fosse esse tal programa, não é? E quando se começa a criar, eu vou fazer assim, vou àquele restaurante, vou sentar naquela mesa, vou comer aquele prato, e começa-se assim a criar ali aquele fio, depois vamos sair, vamos para tal parte, depois não sei o quê, fazer isto, fazer aquilo. Ou seja, isso é que é uma expectativa de controle. Mas depois há aquela expectativa simples, mais linear, não é? Mais subtil, vá lá, que é só tipo, ok, a pessoa já tem uma ideia. Isto quando tem uma ideia já da outra pessoa, vamos supor. Já me conheces, né? Mais ou menos, um pouquinho, né? Ó Pedro, pronto, já percebeste que eu sou assim meio... Não está os dois, eu sei de certeza absoluta que não são os dois. Não é uma expectativa, é uma evidência, sabes? É uma coisa que gostamos dos dois. Sim, é onde eu quero chegar.
tu tens ideia, sabes que eu gosto de dançar, sabes que eu tenho assim, estado assim, meio louco, gosto de me divertir, E então, a expectativa subtil é, epá, a noite vai ser muito animada, porque vou sair com a Marina. Dá um exemplo, não é? É uma expectativa que tem lógica, não é? Porque conhece a pessoa, sabes que a pessoa gosta de dançar, vais para um sítio se calhar que há música, e então logo, isto é quase aquela teoria, logo ela vai dançar. Portanto, vai ser divertido, vou me divertir, não é? Eu gosto de exagerar na dose, então tive que dar este exemplo. Pronto. Nós procuramos estar junto de pessoas ou situações que sejam positivas, boas para nós, não é? Por isso, se queres estar contigo, é porque eu sei que tu és uma pessoa divertida, és uma pessoa ativa, és uma pessoa, estás a ver? E é assim mesmo, não é que as coisas acabam por acontecer. Agora, lá está, há bocado estávamos a falar, desculpa estar a te interromper, querida, mas isto não é sempre construtivo, não é? Quando a gente conhece alguém novo, não é? Supostamente, se vamos combinar alguma coisa, houve ali uma ou outra nuance em que a gente sentiu que, olha, curto aquilo, isto e aquilo, que é onde nós nos agarramos, não é? E às vezes a gente não precisa assim tanto para conseguirmos perceber a outra pessoa. Basta queremos perceber. Escutar, observar, não é? Faz uma diferença tão grande, não é? Quando a gente realmente observa o que é que o outro está a gostar ou não gostar de ouvir o que estás a dizer, se está-se a sentir bem, se não está a sentir bem. E nós vamos sempre, isto não há uma linha certa, nós vamos nos adaptando, não é? Não é? Esta conversa, ou devemos nos adaptar, não é? Sim. Há pessoas que são muito rígidas, é isso que as pessoas são muito rígidas e a adaptação é importante, porque nós somos todos iguais e todos diferentes. Iguais no sentido que somos seres humanos, estamos aqui com... Pronto, não é? Mas depois somos todos diferentes porque temos sentidos diferentes, ideias diferentes, histórias diferentes, tudo diferente. E então é este respeito, não é? Este tempo que devemos... e o espaço que devemos dar ao outro também para se expressar, para se manifestar, porque o que eu sinto hoje é que há muito pouco esse espaço, é muito pouco, ou seja, eu de repente desaparecia, voltei a aparecer. Acho que hoje em dia, pelo menos é o que eu observo, é o meu ponto de vista, talvez porque as redes sociais, a tecnologia, veio... a parte negativa da tecnologia foi a ilusão, a distração e tudo o resto, né, que nós já sabemos, e isso veio prejudicar muito a comunicação. A comunicação, assim, tete-a-tete, não é como nós estamos a fazer, mas é mesmo tete-a-tete, frontalmente. Daqui a pouco me mando com isto ao chão, mas tudo bem, ora aí, deixa-me cá acertar a coisa, pronto. E o que eu sinto é que esse espaço de deixar que o outro fale, de escutar, desta comunicação está mais ativa, não é? Tem-se vindo a perder cada vez mais. E depois o que é que acontece? As pessoas começam a não há paciência, não há compreensão, não há nada. Não há oportunidade de... Muitas vezes nem de pedir um perdão, porque a pessoa já não quer, não tem paciência. Porque agora a vida é tão corrida, é tão acelerada, é acelerada porque as pessoas querem que seja acelerada, mas ela também pode ser mais lenta. É uma questão de permissão. É uma questão, não, olha, agora vamos parar, vamos falar. Parou tudo. É um bocado, parou tudo, stop. E agora vamos falar. Porque é possível, sempre foi possível, porque é que agora não é? É porque, lá está, há muita coisa, é a televisão, é o computador, a internet, é muita coisa a distrair
E, e isto cada vez, eu sinto que isto cada vez está mais preocupante. Preocupante para as crianças, porque as crianças, eu sou professora, né? Não sei se Uhum. deves saber disso, né? E eu observo muito, eu sou muito atenta, já nem falo dos meus alunos, porque os meus alunos são muito específicos, não é? São autistas, portanto, nem falo neles. Mas as outras crianças na escola, eu observo no recreio, eles andam a brincar cada um no seu canto, mas não há, como antigamente havia, assim, aquelas conversas, brincar mais assim, em grupinho, aquela coisa mais próxima, de conversar, trocar impressões, mesmo começando pelas crianças e jovens. E isto, claro, isto tudo começa nas crianças. Quando nós chegamos a jovens, já temos de ter aqui uma base, não é? De comunicação, uma preparação. E o que eu vejo é que cada um está a brincar para o seu lado, de repente vão lá, falam um bocadinho e vão outra vez embora, ou estão no telemóvel, e isto. Tu sabes uma coisa, não te querendo interromper aqui, mas dando aqui um bocadinho mais sumo ao que estás a dizer. Por exemplo, temos aqui duas pessoas que estão nesta live, neste caso a Susana e a Micaela, que são minhas amigas, ou como tu és, não é? E eu, como homem, vocês são três mulheres, e são três mulheres diferentes. Três mulheres bonitas, três mulheres atraentes, e eu consigo falar com as três frontalmente, sem qualquer tipo de entrave sobre qualquer assunto, não é? Sem qualquer nuance de flerte, estás a perceber? E isto é comunicar à vontade. Agora, porquê é que eu consigo fazer isto com vocês as três, sendo pessoas diferentes? Porque, primeiramente, confio em mim próprio. Eu não estou com receio, estás a perceber? Quando nós comunicamos, e isto, por exemplo, no trabalho, não é? Isto, eu estava a falar a nível de homem e mulher, mas posso adaptar isto para o trabalho. Por exemplo, quando tu queres fazer uma apresentação, não é? Diante de muitas pessoas e tal, como é que tu te sentes? Sentes-te nervoso e tal, como é que vai correr, não vai correr e coisa e tal. Mas porquê? Porque tu não estás confiante contigo próprio, não é? Pronto, eu estou a dar um exemplo daquilo que eu não estou a dar aqui lições, ok? Estou a falar do como é que eu sinto, ok? Como é que eu sinto? Há uns anos atrás, quando eu estava numa empresa em que eu tinha que fazer assim algumas formações para muita gente, o meu diretor de operações dizia assim: vocês, antes de prepararem uma formação, vocês preparem essa formação em frente a um espelho. Porquê? Porque vais-te olhar para ti próprio. Isto é, vais estar confiante sobre ti próprio. Ok? Por isso, antes dos outros, tu tens que confiar em ti. Não é? Ora, se tu não confias em ti, como é que tu vais fazer o que é que seja? Ai, gatinha, parva. Como é que tu vais fazer o que é que seja de uma forma confiante com a outra pessoa? E agora transponho a coisa para homem e mulher, estás a perceber? Se eu estou bem comigo próprio, se eu estou confiante sobre mim próprio, eu vou estar calmo e a coisa vai fluir de uma forma tranquila, sem ansiedade, não é? E sem criar expectativa. E aí volto a responder o que a Micaela estava aí a dizer, se queremos expectativas ou não. A expectativa é que seja um momento bué bom, bué fixe, bué louco, não é? Sim. Essa é a expectativa, não é? Agora, isso só é possível se tu estiveres bem contigo próprio, não é? Sim, sem dúvida. Se não, olha, que horas são isto? A ver se a gente já pode falar assim de um tema assim um bocadinho mais mais erótico, vá, digamos assim. Um quarto para as 10. Já estou mais à frente. Vou fazer um outro paralelismo. Um casal, né? Prazer. Uma mulher ou um homem pode dizer assim no final: epá, as coisas não correram bem, ou ele não fez isto, não fez aquilo. Obrigado, querida.
Obrigado. As coisas não correram bem, coisa e tal. Mas em algum momento foi comunicado para o outro o que é que essa pessoa gosta. Isto numa fase. E noutra, tu já te conheces a ti próprio, ok? Por isso, para nós pedirmos algo a alguém, nós temos que nos conhecer a nós próprios, não é? Eu tenho que saber o que é que me dá prazer a mim, o que é que eu gosto, não é? Para poder dizer a alguém. Não vou ficar naquela... Ele vai descobrir, ele vai conseguir. Não vai acontecer, não. Vou ficar aqui quietinho. Ele vai descobrir. Estás a ver? Agora, se eu não sei eu próprio, como é que eu vou pensar que a outra pessoa é que vai saber, não é? Por isso, primeiramente, eu tenho que conhecer muito bem a mim. Eu tenho que conhecer muito bem a mim, não é? Agora, e eu também tenho que saber proporcionar ao outro a oportunidade de me conhecer a mim. Não é? E só assim é que eu vou curtir e vou ter realmente o prazer. Não é? Quando tu falaste várias coisas, mas pronto. É só para te dar sumo para tu falares agora. Sim, mas quando tu falaste no conhecer e conhecer-se a si mesmo, há também, isso é fundamental, não é? E há também a comunicação com nós mesmos. Que raramente se fala, porque é uma coisa tipo que as pessoas às vezes dizem, deixa falar comigo mesmo, o que é que vou dizer? O que é que, não é? Eu faço isto, não sei há quanto tempo, mas desde que eu comecei a fazer isto, esta comunicação comigo mesma, acredita, comecei a ficar menos ansiosa, comecei a ter mais certezas no sentido daquilo que eu quero e o que não quero. Comecei a ouvir melhor a minha intuição, porque isto é um exercício fantástico para trabalhar e para escutar melhor a nossa intuição, que é questionar-me, fazer perguntas a mim própria, mas não é fazer perguntas só por fazer ou tentar mentir para mim própria, não, é ser o mais sincera possível, é assim o mais genuíno que se consiga ser, é mesmo perguntar assim, o que é que estás a sentir? Isto. E continuar a fazer tipo uma sequência de questões. E porquê que estás-te a permitir sentir isso? A minha mãe, desculpa. Não, olá, mãe. Desculpa, querida. Mas tinha que dizer olá à minha mãe. E então é fazer esse tipo de sequência de questões. Porquê que estás a permitir sentir-te isso? Qual é o teu medo? Qual é... E ir fazendo... E eu próprio... Ou seja, eu faço perguntas a mim e respondo eu própria o mais sincera para mim. E isto vai-me dar um discernimento imenso de tudo o que eu estou a sentir e de tudo o que estou a vivenciar, não é? E isto é meio caminho andado também para entender o outro também. Porque se eu começo a entender-me a mim, também dou mais espaço para entender o outro. E também de escutar mais o outro. E de expressar melhor aquilo que eu estou a sentir ao outro. Não é? Porque se eu não me conhecer, se eu não me sentir, se eu não souber o que é que se está a passar comigo, eu também não sei explicar ao outro o que é que se está a passar comigo. E isto é uma forma de autocomunicação. Isto é terapêutico, isto é pura terapia. Toda aqui, isto eu já dei esta receitinha a clientes e realmente isto funciona. Porque aquela vozinha das respostas, a voz sincera e genuína que sai cá de dentro a dar respostas é a intuição. E as pessoas não sabem, elas perguntam-me assim, mas como é que eu ouço a minha intuição? Primeiro temos de estar em silêncio, temos de estar num momento super, hiper calmo, sem ruídos, sem distrações, sem telemóveis, sem redes sociais, sem nada que nos... Querida, sabes aquilo que eu estava-te a dizer há bocado sobre o primeiro pensamento é sempre o mais verdadeiro? Vai um bocado em sintonia do que tu estás a dizer agora, não é? É a resposta. É a primeira resposta e aquela resposta que vem logo.
É assim, ela sai muito rápido. É, E, é intuitiva, não é? é que é o que estás a sentir, é o que estás a sentir, não é o que estás a pensar. Esta é a intuição. Esta é a razão ou é a ilusão? É mais a ilusão. É mais a criação Mas de. olha, Enfim. isso por acaso é um tema interessante que eu até gostava de abordar, se me permitires. Essa coisa de, do primeiro pensamento é sempre o mais verdadeiro, mas nós temos que ter limites naquilo que dizemos, não é? Naturalmente. E há um filtro intuitivo que nos faz dizer uma barbaridade ou não, não é? Não é? Sim. Agora, como é que se Então, cria... quando é para nós mesmos, a gente pode ser o mais sincero Claro, possível. claro. Agora, como é que se cria esse filtro? Lá está. Não se cria. Eu acho que, pelo menos comigo, tem funcionado no meu presente, em que as coisas têm tido uma fluidez muito, muito positiva, construtiva e boa, não é? Mas tem a ver com um bem-estar que é criado antecipadamente para eu me sentir assim. E então o filtro automático, ok, vem por eu estar bem comigo próprio em toda a envolvência onde estou inserido, não é? Porque se eu tiver numa altura má, em tensão, desiludido, meio deprimido e coisa, na comunicação, lá está, as coisas não vão fluir da melhor forma. Concordas comigo, não é, Marina? Sim, sim, sim. Mas há aqui coisas diferentes. Uma coisa é o que tu dizes assim, blá, com a cabeça. Olá, Marco. Olá, Marco, estás bom? Voltamos. E pronto. Eu estava a falar de qualquer coisa, se alguém me puder ajudar na minha memória, agradeço, porque eu perdi-me completamente. Olha, eu também. Mas lá está, é porque não há expectativas, sabes? Não há expectativas e não há tipo. Não é? Estamos a ter uma conversa, não é? Já me lembro o que é que estava a dizer. Estava a dizer, acho que era isto. Se não for isto, alguém que me lembre. Estava a dizer que uma coisa é o que se sente, a primeira coisa que se sente aqui, a emoção, não é? E a primeira coisa ou seja, quando nós falamos, a tal intuição, não é preciso falar, é o que sentimos. A primeira coisa que vem daqui é a intuição, mas quando estamos assim mais acesos às vezes e que dizemos assim as coisas, é daqui que sai. E há diferenças. Quando sai daqui, quando a palavra sai, quando é criado daqui e quando é criado daqui. São coisas diferentes. Eu, infelizmente, não consigo te ver para ver a tua linguagem corporal enquanto me estás a explicar isto. Estás a perceber? Não, é que não vejo o teu vídeo. Mas eu consigo perceber que tu estás a falar assim, vem daqui ou coisa, não é? Quando estás a dizer. Mas estás-me a entender, estás-me a entender. São coisas diferentes. Uma coisa é tu falares, seres impulsivo, não é? E dizeres a coisa assim, a primeira coisa que estás a pensar, e outra coisa é dizeres a primeira coisa que estás a sentir. São coisas diferentes. E eu, por experiência própria, normalmente, quando vem a intuição, normalmente não é logo no dizer, é no sentir. E não quer dizer que digas, podes não dizer, podes guardar para ti, pode ser uma coisa interna, pode até ter a ver com o outro, mas primeiro é uma coisa muito sentida e só depois é que é falada, é que é expressada. Enquanto, quando vem da cabeça, assim, qualquer coisa que é diferente e às vezes mistura-se muito estas duas linguagens. Sabes, é interessante isto que estás a dizer e é interessante também as pessoas que aqui estão e que me dão aqui um pensamento diferente. Por exemplo, imagina, está aqui a minha mãe, não é? Eu falar com a minha mãe é diferente de falar contigo, claro. Não é? Ou falar com a Micaela, ou falar com a Susana, não é? Claro. E para já, porque há um conhecimento muito grande de, não é? E um histórico, vá lá, digamos, muito grande, não é? Que dentro daquilo que
que estavas a dizer, que é a parte intuitiva, entra na bagagem e no todo o background, ok? Que existe já na forma como tu vais agir, não é? Na comunicação, que é o que nós estamos a falar hoje, não é? Quando a gente estamos a conhecer uma pessoa de novo, estamos pelo menos para mim, existe uma descoberta, aquela coisa que eu estava a brincar há bocado sobre o Indiana Jones, não é? A busca da descoberta, não é? Outra coisa é comunicar com alguém que tu conheces verdadeiramente, não é? E em que, em respeito, tu sabes perfeitamente as tuas ações, aquilo que vão despoltar, vá, digamos assim, não é? E a parte intuitiva ou o tal filtro já instintivo, não é? Entra na bagagem que tens, não é? Exatamente. São coisas diferentes, não é? Na comunicação. É interessante pelas pessoas que aqui estão, fez-me pensar nisso, não é? Ok. Sim, epá, eu acho que não falamos da mesma forma com pessoas diferentes. Eu acho isto. Acho que é, porque acabamos por. Lá está. Como estavas a dizer, se eu estiver a falar com a minha mãe, estou a falar com a minha mãe. É a minha mãe. Eu falo com ela desde que nasci, né? Desde que eu comecei a falar, a diferença, não é? Porque desde que nasci, quando nasci não falava, mas falava de outra forma, nem que possa chorar. Mas pronto, é uma ligação diferente. Com os meus filhos é a mesma coisa, não é? Epá, e assim sucessivamente, com as pessoas que acabamos por. Porque são pessoas diferentes, lá está, e nós acabamos por nos adaptar. Não, eu não estou a dizer com isto que nós deixamos de ser quem somos quando estamos a falar com essas pessoas, não é nada disso. Mas é uma forma mesmo, pá, porque os sentimentos são diferentes, não é? Que sentimos por cada pessoa. É como nós, por exemplo, falamos com eu falo que sou mulher, né? Com o marido, ou com o namorado, ou com o companheiro, não interessa. De uma forma, epá, e com um amigo ou com uma amiga vamos falar de outra forma, com o vizinho vamos falar de outra forma e por aí fora. Até às vezes a voz até muda ligeiramente. Já acontece, já vi pessoas a acontecer isso, a voz a mudar. Não sei se já reparaste nisso. Alguém. Epá, eu não sei, eu não falo de mim porque eu não consigo, porque a gente disse é mais fácil ver de quem está de fora, não é? Eu não consigo avaliar isso. Mas se calhar a minha voz também muda, não sei. Mas já vi pessoas a mudar a voz, o timbre da voz, quando muda de pessoa. É muito curioso, não é? Mas é isso que eu estava-te a dizer, porque assim, uma coisa, lá está, é quando tu estás na descoberta de alguém que ainda não conheces, ok? O teu entusiasmo é um. Ou quando tu já conheces a pessoa, não é? A comunicação já é diferente, não é? Tu não estás entusiasmado em descobrir a pessoa, não. Tu estás adaptado, não é, à forma dessa pessoa. E se continuas a conviver com essa pessoa é porque tu gostas dessa pessoa e te dás bem com essa pessoa. Existem algumas ligações, existe empatia, existem algo familiar, amizade, seja lá o que for, não é? Mas a tua, e daí há bocado a Micaela perguntava sobre o que é que fazia a diferença e eu falava sobre a atitude, não é? Para mim é imprescindível a atitude. Porquê? Porque seja uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e que estou à vontade e não é? Seja uma pessoa nova que estou a conhecer, para usufruir de um momento com essa pessoa, não é? Eu tenho que ter uma atitude para que as coisas aconteçam, não é? Tem que ter um interesse para com a outra pessoa que está a falar comigo, não é? Quantas vezes não aconteceu connosco, a gente estamos a falar e a gente estamos a sentir que a outra pessoa está
não estou nem aí. Então há e há pessoas que estão-se a cagar para isso, estás a ver? Estão a perceber que isso está a acontecer, mas ignoram e continuam. Porquê? Porque precisam desabafar, precisam de falar, isto e aquilo. Eu não consigo, sabes? Eu vejo essa linguagem corporal do outro lado e, epá, eu automaticamente paro. É bastante um bocado, assim, eu não vou parar, eu paro, simplesmente. Vou estar a falar mais o quê? Então eu estou a ver que está a cara de que não quero ouvir o que eu estou a dizer, o que é que eu vou continuar aqui? Não é? Estás a perceber? Às vezes, é um bocado isso, se nós quisermos realmente ver, seja em conhecer, seja se existe interesse, não existe, mesmo na conversa, por exemplo, eu não te estou a ver, mas eu estou a sentir o teor da tua voz, não é? Mesmo Exato. Não te vendo, eu vejo na tua voz algo mais caloroso ou não, tipo, Exato. Estás a perceber? E a gente consegue perceber estas coisas. Eu faz-me confusão quando vejo que as pessoas ignoram completamente isso, estás a perceber? Não querem saber. Faz muita confusão, sinceramente, não é? Mas... E diz. Não, mas é isso mesmo. A mim também me faz um bocado de confusão. Também não sei. Já me aconteceu. E a sensação é tipo, ok, estou a falar para o boneco, para a parede, então vou falar sozinha. Vou ali para o canto e, olha, falo ali para a parede, para a janela, qualquer coisa. Ou então para a minha gata também, acho que a minha gata não me vira a cara. Não, mas pronto, faz parte, não é? É tal... isto é a própria comunicação que, como estávamos a falar, nem sempre há capacidade de escuta ativa e de escuta com paciência, até mesmo de acolher, enfim, eu não sei se já te aconteceu isto. Eu vou dar agora, está-me a lembrar aqui que acontece-me assim, já me aconteceu para aí umas quantas vezes. Ir ao supermercado e estar sozinha, não estar com ninguém. Uhum. E de repente, num corredor qualquer, há uma pessoa que vem ter contigo, que já me aconteceu, vem ter comigo, de repente, do nada, começa a falar comigo, a conversar, a contar a vida toda. Uma vez que me aconteceu no Pingo Doce, aqui perto, e eu fiquei assim, tipo, ok, eu parei, já nem lembro se estava com pressa ou não, mas naquele momento esqueci se estava com pressa ou não, mas tranquila. Eu percebi nitidamente que aquela pessoa estava com uma necessidade urgente SOS mesmo, tipo, de falar com alguém. E é curioso isto, de falar com um desconhecido. Imagina, eu não conhecia lado nenhum, não é? E é curioso que ela ficou ali completamente relaxada, descontraída, super confiante, e ia falar. E eu apenas ouvi e estive ali com toda a atenção. É claro que eu não opinei, porque ela estava a falar coisas da vida dela e que eu não sei quantos tinha feito e acontecido, e a filha e o filho, e coisa, e o papagaio, o cão e o gato. Enfim, aquilo era muita coisa, não é? Eu ouvi, e depois ela no final diz-me assim, o que é que acha? E eu, isto é assim, estás a ver? Eu não sabia a realidade dela, o que é que... Nem a realidade dela, nem a realidade das pessoas envolvidas, não é? Porque cada um tem as suas dores, tem as suas coisas, tem as suas queixas, tem... Eu assim, olha, isto, vamos imaginar, não é? Eu nunca mais vi a senhora, nem sei o nome dela, não sei nada dela, não é? Eu disse, por acaso o nome dela já não me lembro. Ela disse-me na altura, mas não me lembro. Mas é curioso que, eu só me lembro de um detalhe, a gata dela chamava-se Marina. Eu só me lembro disso. Não sei porquê. Mas a gata dela chamava-se Marina. Porquê? Porque ela perguntou-me como é que eu me chamava. Eu disse Marina, pronto. E achei piada porque ela disse, Marina, que maravilha. Eu adoro Marina. A minha gata até se chama Marina. E eu até me senti lisonjeada, não é? No meio daquilo tudo. Mas o curioso é que no final dela falar aquilo tudo, desabafar, contar a vidinha toda dela,
e principalmente lá, os problemas lá com o marido, não é? Ela perguntou-me o que é que eu achava. Uma pessoa que ela não conhecia lá nenhum. Estava ali no supermercado a fazer as compras e eu olhei para ela e disse-lhe assim, olha, já disse isto tudo ao seu marido? Já teve a oportunidade de falar com ele? De desabafar com ele? De estar cá para fora, assim, mas com carinho, mas assim com muita calma, sem estar exaltada, sem estar nervosa, chegar ao pé dele e dizer assim, olha, eu preciso falar contigo, eu preciso mesmo, eu estou aqui, e sentar e olhar para ele e falar com muita calma, isto tudo que está... E ela logo assim, Deus me livre, Deus me livre. E eu fiquei a pensar naquilo, não é? Se ela vive com uma pessoa e não tem essa... Eu estou a falar isto, Mas já reparaste que a capacidade na vida, não é? tu falares abertamente sobre a tua vida pessoal com um desconhecido, pá, não é assim tão fácil, não é? Eu sei a Por senhora isso, tu tens de ter não uma capacidade, não é? Só para isso. E depois, não conseguir fazer com a pessoa que está a viver contigo, parece que quase um bocado ridículo, não é? Olha, eu estavas a contar isto do supermercado, eu lembrei-me da minha avó. Lembrei-me da minha avó, que saudades que eu tenho da minha avó. A minha avó tinha uma capacidade que era, onde quer que ela estivesse, ela começava a falar com as pessoas e, epá, e falava, e falava, e falava, e falava, e pronto. Independentemente de tu mostrares que não estavas com interesse ou que não querias falar, ela não queria saber. Ela queria falar. Não, mas eu mostrei interesse, porque na verdade eu mostrei Ignorava. Ela ignorava completamente, estás a perceber? Era uma necessidade que ela tinha, ela gostava de falar e pronto, ponto final. Eu já não sou assim. Eu se começo a falar e vejo uma reação da outra pessoa, estás a perceber? Eu já não consigo continuar, não é? Há pessoas que, lá está, e como estavas a contar, essa pessoa precisava desabafar. Sim, eu completamente ouvi. a se tu estavas ali com vontade ou não estavas, ela precisava de fazer aquilo. Sim. Eu não consigo ser assim, sabes? Eu não consigo, sinceramente. Não consigo simplesmente falar sem outra pessoa ter qualquer tipo de interesse naquilo que eu estou a dizer, estás a perceber? Sim. Epá, isto, lá está. Às vezes há quem diga, e eu acho que começa a acreditar nisto também, isto também depende das pessoas, quem se sente mais à vontade ou não, mas há quem diga que falar com estranhos é sempre mais fácil do que falar com os amigos. Porquê? Porque os amigos mais rapidamente vão julgar, vão mandar bitates, vão opinar, e atenção, porque isto é uma grande responsabilidade. Eu quero também agora, quero mesmo deixar aqui uma reflexão, e eu falo por mim própria, porque já me aconteceu, não é? E tenho a certeza que pessoas amigas, pessoas da família, que às vezes me querem dizer algo, não é por mal, querem o meu bem. Assim como qualquer pessoa que fala, qualquer amiga, amigo do outro, não é? Quando opina, a ideia, a intenção, não acredito que seja das piores, ou quero acreditar que não seja das piores, não é? Que seja para ajudar. Agora, temos que pensar numa coisa muito importante. Nós todos temos as nossas dores, as nossas memórias, traumas, imensos bloqueios. Às vezes não sabemos, porque está tão entranhado, está tão inconsciente, que nós nem nos apercebemos desses bloqueios. E vou dar um exemplo. Eu também gosto de dar exemplos que é mais visual. Vamos imaginar que eu sou mulher, imagina que é uma situação, não quer dizer que isto não tenha acontecido, mas isto é um exemplo bom. Eu, por exemplo, sou mulher. Outra mulher, amiga, passou por problemas tipo de, imagina, de abusos,
de relações tóxicas, e tem uma visão dos homens e tem uma visão das relações denegrida, porque no caso dela nunca deu certo. Vamos imaginar esta cena. O que é que vai acontecer? Ela, sem se aperceber, não é? Ela tem uma percepção da relação muito dela, devido às memórias dela, devido à experiência dela. E é o que é. Quando ela vai dar um palpite ou um conselho à amiga, não é? Ela vai dar com base na experiência dela. E a experiência dela, se for negativa, o palpite não vai ser muito bom. O que é que vai dizer? São todos iguais. Olha, então, ele está sempre a ver, está-te a trair. Então, mas já viste o comportamento dele? Então, mas eles fazem todos isso. O meu também fez um dia. Ou seja, vai, no fundo, é colocar lenha numa fogueira que muitas vezes não... É uma fogueira que até estava apagada, que não se passava lá nada e depois passa-se a passar porque a nossa mente é terrível e acredita nestes, né? E começa a criar ali um filme. E isto tem que se pensar antes de nós darmos a nossa opinião, se calhar é dar um conselho do género. Olha, tenta falar com a pessoa, olha, já falaste, sei lá, qualquer coisa que tente resolver aquela situação. Claro que se a situação é grave, pode ser uma situação em que, se existir violência doméstica, se existir algo agressivo, violento, não dá espaço para comunicação. Isso não dá, isso digo eu que não dá mesmo. E até pode ser, a comunicação aqui pode estragar tudo. Aí, se calhar, a ajuda incutir que essa pessoa procure ajuda de técnicos especializados e que saibam o que estão a fazer. E não dizer, olha, faz isto e faz aquilo, o que é que acontece? Isto pode ser muito complicado e até, em vez de ajudar, prejudica. E então, às vezes, a comunicação também tem as suas rasteiras e as suas... Pronto, isto é a minha visão, mais uma vez, é a minha visão, ok? E porque também já passei por situações que influenciaram, porque sem querer influencia, outras vezes não, pronto. Agora mais para o fim, agora nestas alturas já não... já tenho outra forma de ver as coisas, já faço as coisas por mim, pelo meu pensar, pelo meu sentir, e não me deixo influenciar. Mas no passado, assim, lá para trás... Sim, já me aconteceu. Mas repara uma coisa, Marina, dependendo do assunto que estás a pensar, que poderás estar com algumas dúvidas ou que poderás precisar de algum conforto, de algum conselho, tu não vais falar com as mesmas pessoas em todos os assuntos, certo? Isto é, tu tendencialmente vais procurar pessoas que, no teu entendimento, poderão ter uma palavra mais sábia, digamos assim, num determinado assunto, não é? Eu não falo todos os assuntos com as mesmas pessoas. Se é um assunto sobre trabalho, ou um assunto sobre relações, um assunto sobre... há uma coisa a nível de insegurança pessoal. Percebes? Eu falo com pessoas diferentes que eu penso que poderão ser aqui eu não digo influência, mas que no teu entendimento possam ter uma percepção mais válida, não é? Para te poder auxiliar, não é? A mim, quando me questionam, eu cada vez mais digo sempre assim, eu só sei que nada sei. Sabes? Eu só sei que nada sei. E eu não te vou dizer o que é que tu deves fazer. Eu vou dizer o que é que resultou comigo. Cada vez mais é esta a minha forma de, quando alguém me pergunta alguma coisa, de eu dizer, não é? Porque é uma responsabilidade muito grande e porque tu falas naquilo que é para ti o teu sentido, não é? Então, e tu vais dizer para o outro o que é que ele deve fazer dentro do teu sentir, não faz lógica, não é? Então, para mim,
Então eu digo, olha, eu no meu sentir, aquilo, numa situação similar, eu fiz assim, faz como tu achares que possa ser o melhor para ti. Exatamente. Eu só estava a dar um exemplo para, no fundo, estava a dar um exemplo por causa das pessoas que procuram muitas vezes estranhos para desabafar. E muitas vezes pode ter a ver por outras coisas, não é? Às vezes até medo, já foram tão julgadas por pessoas conhecidas, pessoas da família, pessoas que procuram alguém, que se calhar até empaticamente, lá está, não é? Encontram, ou por um sorriso, porque eu às vezes estou no supermercado e dou por mim que estou-me a rir sozinha, né? Mas isso é outra questão, meio louca, porque é natural, pronto, às vezes saio assim e às vezes estou com um sorriso nos lábios, porque estou bem disposta e estou simplesmente apetece-me sorrir e sorrio e às vezes olho para a pessoa e se a pessoa estiver a olhar para mim dou um sorriso simplesmente, não, nem falo nada. E provavelmente foi isso que se passou. Eu já não me lembro, mas provavelmente eu olhei para ela e sorri. Devo ter dito qualquer coisa, ou bom dia, boa tarde. Às vezes falo com as pessoas, quando me cruzo com elas, dou os bons dias, mesmo que não conheça ninguém, não é? E provavelmente foi isso. E sempre deu, se calhar, algo empático. Lá está. Eu, por exemplo, tenho muito isso energicamente, eu consigo mais ou menos sentir a energia e sentir-me bem ou menos bem ao pé de certas pessoas. Mas isso é outras questões, não é? Mais mediúnicas, mais sensitivas. Mas há pessoas, mas eu tenho consciência disto, há pessoas que não têm esta consciência, mas sentem-se bem, e eu tenho muito isto. Há pessoas que dizem assim, sinto-me tão bem ao pé de ti, e depois ficam ali, né? Ficam ali. E isso é normal, e eu também me acontece isso com certas pessoas. Eu sinto-me tão bem que apetece, né, falar com essa pessoa, apetece-me estar com essa pessoa, né? E isto na rua acontece também, com os estranhos, nos supermercados, por exemplo. É incrível que às vezes basta um olhar, sei lá, uma coisa energética, não é? Que a gente sente e que, olha, com esta pessoa há alguma coisa ali, não é? E dá vontade de falar, de contactar, de conectar com essa pessoa, estás a perceber? Não é? E sempre. Eu acontece isso muitas vezes também. Mas lá está, volto a dizer, acontece-me hoje em dia muito mais porque eu estou bem comigo próprio e me sinto bem. E então estou aberto e permito que haja essa conexão de energias com os outros, estás a perceber? Porque e eu vejo muitas vezes algumas amizades em que eu sinto que elas não estão bem e então e é muito difícil conseguirem conectar ou usufruir de algo se há algo a manchar e a não deixar, sabes, que o momento aconteça. E por isso é que é tão importante nós olharmos para nós próprios e vermos e termos consciência do que é que se passa e não passa, não é? E o que é que vamos fazer em relação a isso? Porque tudo é uma causa-consequência. Eu tenho aprendido isso em experiência comigo próprio, estás a perceber? É tudo uma causa-consequência. Às vezes eu próprio acabava por estragar os momentos ou não permitir que os momentos acontecessem para meu bem e de quem estivesse comigo, porque existiam outras coisas que não estavam resolvidas, estás a perceber? E até essas estarem resolvidas, pá, não valia a pena. Não é? Por isso é que é tão importante, lá está, nós olharmos ao espelho, não é? E comunicarmos com nós próprios. É verdade. O espelho é maravilhoso porque nos traz uma visão e uma. Assim, parece fácil, não é? Mas
quando uma pessoa, por exemplo, não tem autoestima, quando não tem amor próprio, este exercício do espelho é incrivelmente difícil. É muito difícil. Provavelmente já estás naquela fase, já tens autoestima, tens amor próprio, e estás bem contigo, e estás... Olhar para o espelho já é fácil, já é prazeroso, já é uma coisa... Eu às vezes ponho-me assim, tipo, olhar para o espelho, assim, toda... Começo assim a acariciar os meus cabelos brancos, adoro os meus cabelos brancos, é uma coisa... Mas eu quando digo olhar ao espelho, pá, não é preciso olhar mesmo ao espelho, ok? É Não, ao olhar ao espelho da tua alma. não, É olhar tipo, ao fechares os espelho. olhos e pensares, o que é que se passa comigo? O que é Não, que me está a mas incomodar? agora estou a O falar a que é que, sério. quais são as dificuldades? Em que fase é que eu estou na Estou a minha falar a vida? Estás a sério. perceber? Ah, Eu estou a falar mesmo no espelho. É um exercício que normalmente se faz para resgatar a autoestima. É poderosíssimo. É difícil no início, eu já fiz, não é? Claro que já tive a minha história mais, pronto, né? O meu processo lá mais para trás, que para mim não era fácil olhar para o espelho, mas, epá, isto é muito bom quando nós começamos a perceber, quando a nossa autoestima se eleva e começamos há algo que começa a mudar em nós, é quando nós começamos a olhar para o espelho e ficamos assim a olhar para o espelho e parecemos assim, mas... E pronto, e ficamos ali a apreciar-nos e a gostar é como se estivéssemos a enamorar-nos ao espelho. E isso é muito bom sinal. É mesmo sinal da autoaceitação, de tudo. É quando tudo começa a acontecer cá dentro. E a autoaceitação é o princípio, pronto, é por aí. Quando tu começas a aceitar, quando digo aceitar, é por dentro e por fora, não é só por fora, porque as pessoas normalmente estão muito focadas do fora. É o visual e cada vez a gente assiste mais. Agora não se vê outra coisa, é páginas e páginas e páginas de cenas de dietas, 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 que eu já estou. Eu não consigo. É tanta coisa. Porque o visual, perder barriga, perder isto, perder aquilo, perder aqui. Epá, a pessoa até fica louca, não é? Mas eu até. Há situações que eu compreendo. Epá, não são fáceis, não é? Há muita obesidade, não é? E há muita situação que também não ajuda a resgatar esta autoestima, é verdade. Mas também a cobrança do exterior, não é? Para termos uma aparência XPTO, é tanta. Porque tu devias ter as unhas pintadas, as mãos, os pés, das orelhas, porque devias ter os cabelos pintados, porque tens de fazer isto, porque tens... Então, nas mulheres, aquilo é uma coisa doida, não é? Vocês homens, se calhar, não sentem tanto isso. Mas nas mulheres, deixa-me estar, eu não pinto as unhas. Eu não gosto de pintar as unhas. Eu não pinto, não gosto, não quero, vou rizar. Essa coisa do estigma do peso e da figurinha. A questão do... Mas, por exemplo, olha, eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, eu às vezes também vou descurando, e pá, olha, faço a barba, deixo de passar uns dias e não sei o quê, coisa e tal, e fico agora mais comprida, mais crescida, e as coisas do cabelo também, coisa e tal. E vou ficando com um ar mais pesado, sabes? E a dado momento, eu digo assim, não, vou barbar, vou cortar o cabelo, coisa e tal, faço a barbinha, coisa. Isso, só esse, sabes lembras-te daquele anúncio que era do leite... Se eu não gostar de mim, quem gostará era o... eu lembro da frase, não lembro da publicidade. Sim, pronto. E o que é certo é que eu, ao fazer esse cuidar de mim próprio, não é? Não é ego, mas a minha confiança aumenta e faz com que as minhas atitudes e as minhas reações para com os outros todas mudem, não é? E às vezes é uma coisa tão simples como, lá está, gostar de mim, não é? E para eu gostar de mim, tenho que cuidar de mim, não é? Há dois tipos de cuidar de mim. Há do ego, a parte do ego que é fora,
está preocupada que é com o fora, que é com a aparência, e às vezes tu vês mulheres todas que dizem assim, ai, porque eu amo muito, então, às vezes há confusões aqui do amar muito, mas depois se for preciso, em certas situações, não tem autoestima nenhuma, não tem amor próprio nenhum. E então essa é a tal pseudo-autoestima, que é do ego, que estão focadas no exterior, é o que vão transmitir ao outro. Agora, o que estás a falar é a autoconfiança do interior. É do amar-me, é do sentir-me bem, estar-me bem como eu estou. Pá, seja com o cabelo pintado, seja com... Pá, é assim, eu estar... Por exemplo, vou dar um exemplo. O cabelo está... Não enrolei, não estiquei, está como está. Eu praticamente não fiz nada, deixei eu secar assim, não é? Claro que quando vão a uma festa, às vezes gosto de me cuidar, mas é por mim e não é pelo outro. É para me sentir bem, porque apetece-me, só porque me apetece. Agora, aqui a diferença é que eu estou feliz sem maquilhagem, sem cabelos pintados, sem unhas pintadas, sem aquele vestidinho mais... Estou feliz assim, mas estou feliz na mesma que se me colocar uma maquilhagem ou uma... Portanto, é o interior. Eu estou bem de qualquer forma. E quando é o ego, né, o tal cuidado que é induzido pelo ego, a pessoa só está bem, só está feliz e só está confiante quando está enfeitada, quando está produzida por fora. E está em busca da Mas exterior e do olhar exterior e estás a perceber? Não é? Não é de si próprio. Tipo, olha, estou bem. Exatamente. É assim, eu, por exemplo, quando vou trabalhar, eu não tenho paciência para maquilhar. E estou bem na mesma. Sinto-me bem, sinto-me normal, sinto-me... A autoestima está lá. Eu também. Não preciso. Eu também não me tenho maquilhado muito, mas nos últimos tempos também tenho maquilhado pouco. Está ótimo. Mas também vou dizer, também gosto, eu sou mulher, não é? E gosto também do lado feminino e é importante cuidarmos também, esta parte do cuidar é alimentar o yin, não é? É a parte mais feminina, a parte mais, aquela beleza, né? E também isso faz bem, desde que não ficamos presos e reféns dessa prática, né? desse hábito. E nós começámos na comunicação, já estamos aqui, toda vez isto comunicação. A gente sabe como é que é. Eu e tu, a gente começa a conversar É isto, olha, por falar nisso, minha querida, eu vou ter que fechar por hoje, está bem? Vou ter que descansar, né? Mais uma vez foi uma conversa. Olha, lá está. Sem início, sem meio e sem fim, não é? Sem início, sem meio e sem fim. É uma conversa fluida. Como costumamos sempre fazer. Mas acho que sempre muito de falar contigo. Não é preciso, eu gosto, aliás, já as lives que eu fazia, e entretanto tive de terminar porque estou cheia de trabalho e não dá mesmo, os diálogos da Mar, não é? Sempre foi assim, porque o meu estado é assim, eu gosto, é ser eu, é estar tal como sou e não estar aqui tipo máquina, não é? Então acho que flui muito, para mim é assim, flui muito melhor sem ponto, sem guião, do que se tivéssemos aqui um guião ou algo mais rígido, não é? Eu não sou. E não te vi durante o vídeo todo. Olha, eu vou partilhar. Eu depois vou editar. Eu consigo editar, juntar os dois vídeos. Corto aquele bocadinho que caiu, não é? E depois vês, pronto, já me vês, acho eu. Tá bom, olha Pedro, muito obrigada. Obrigado a todos, à Cândida, à Susana, à Flor que também esteve aí, à minha mãezinha que também esteve aí, que já se foi embora, ao Paulo, e olha, foi mais uma boa conversa. Tiveram aqui mais pessoas conhecidas e outras mais pessoas que estiveram aí. E olha, então, muito obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima, querida, não é? Já sabes. Outras conversas, não é?
E, Tá? Vá, um beijinho grande para ti. beijinho, Tá bem? beijinho a todos. Sim. Tchau, tchau. Voltamos a fazer. Um beijinho grande. Tá? Tchau, tchau.